E aí pessoal, meu nome é Patrick da Schmidt Manutenções. Hoje eu vou fazer um vídeo institucional para vocês, explicando passo a passo, de uma forma bem simples para quem não sabe, como fazer a instalação de um chuveiro. Eu peguei aqui na casa do Luiz, tirei o chuveiro dele, justamente para fazer uma demonstração básica, simples, para você que às vezes não tem o conhecimento ou tem um certo receio em mexer, obviamente, é bem compreensível, quanto à questão da energia elétrica. Então, o que eu vou dizer, o que você precisa? Obviamente, um chuveiro. Você precisa de uma chave teste, seja uma chave digital, seja uma chave analógica, daquelas que você usa ao toque, né? Uma chave teste que você pode comprar e adquirir em qualquer loja de material de construção por um preço de 5 a 10 reais. De 5 a 10 reais. Aqui em Curitiba, por exemplo, esse digital aqui eu paguei 11 reais no centro de Curitiba, então não é um bicho de 7 cabeças. Por que você precisa dele? Primeiro, para você descobrir a tensão da sua casa. Existe duas tensões, né, a princípio, para poder trabalhar: 127 volts, que muita gente comumente fala 110, ou 220 volts. Se você vai colocar um chuveiro de 220, você tem que ter uma rede bifásica com bifásico já no teu sistema de chuveiro. O que é bifásico, trifásico, monofásico, como alguns chamam? Para poder deixar isso de uma maneira bem clara. Monofásico é uma fase e um neutro. Bifásico, duas fases e um neutro. Neutro sem carga, fase com carga. Então você tem lá duas cargas para poder efetuar uma rede de 220 mais um neutro, certo? E tem, obviamente, a rede monofásica, que é, no caso, uma fase e um neutro. Trifásico, 3 fases, um neutro, em algumas regiões, mas principalmente em área rural, onde utilizam-se maquinários pesados para o mesmo. Certo? Então, o que eu posso passar para vocês? Inicialmente, você tem que primeiro descobrir se sua rede é monofásica ou bifásica. Nesse caso da casa do Luiz, é uma rede monofásica, é um chuveiro de 127 volts que ele tem instalado, certo? De 5.500 watts de potência, certo? Então eu vou subir aqui, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos então dois fios, né? No caso, um fase e um neutro. Como você descobre pela chave teste, aqui ele não deu corrente, certo? Aqui ele deu corrente. Então essa é a fase e esse é o neutro. Ok, para uma rede 127. Descobrindo isso, você faz as marcações devidas, ok? Não mexe a princípio, não mexe. O que você faz? Você tem um chuveiro, quando você compra ele vem indicando qual é fase, qual que é neutro e qual que é o terra, certo? No caso, aqui nós temos apenas duas fases e a casa do Luiz ela foi construída sem o terra, o que de fato é muito comum em algumas casas, mas não é o correto, ok? Então, se você tem uma casa que ela não tem o terra, o aterramento adequado, procure um profissional da área, procure um eletricista, se informe, verifique as possibilidades e disponibilidades para poder providenciar isso, até por uma questão de segurança para você e para sua família. Então, nesse chuveiro que já é usado, eu não estou instalando ele direto da caixa, abrindo ele, eu só estou utilizando ele como demonstrativo, né? Aqui já tinha a marcação de que esse é o neutro e de que esse é a fase, certo? Mas quando você compra um chuveiro novo, ele não se preocupe, porque ele geralmente tem marcado, certo? Com padrões de cores, etc, etc, etc. É só você verificar, e eu sempre falo, é muito importante, as pessoas acham até ridículo muitas vezes, mas é importante você ler o manual, é importante você verificar as especificações técnicas do produto que você está comprando, desde coisas simples a coisas complexas. Acredite, ler o manual evita de você cometer alguns erros, detalhes, queimar resistência. Não digo no manual só do chuveiro, mas em tudo, de qualquer aparelho que você adquira na sua vida. É importante você verificar as especificações técnicas deles. Certo? Mas então, vamos direto ao ponto. Aqui,
Ok, fizemos isso, certo? Verificamos, soubemos agora, para quem está olhando no vídeo, o da esquerda é o fase e o da direita é o neutro. Então, vamos à segunda parte. Você vai precisar adquirir esse conector de cerâmica, que você consegue encontrar ele comumente em qualquer loja de material de construção. Eles vão te perguntar se é conector monofásico, bifásico, trifásico, com quantos polos são. No caso, para uma rede de 127, eu pedi então o bifásico, que era o que tinha instalado aqui já na casa do Luiz, né? Como vocês sabem, eu estou refazendo uma instalação para a casa do Luiz aqui. Luiz, para quem não sabe, deem oi pro Luiz, pessoal. É isso aí. Dyson, que acabou de sentar. Escondido. Acabou de levantar. Escondido. Certo, então, para concluir, pessoal, você vai precisar disso. Isso é uma peça muito importante. Por quê? Através da corrente, seja uma tensão, exige calor. Produz calor. Então, ele vai ajudar a dissipar o calor que muitas vezes puxa da corrente nele mesmo, por conta da cerâmica. Certo? Então o que você vai fazer? Você vai fazer a conexão deles. Como eu expliquei, o Luiz ele não está com o aterramento adequado na casa dele, ele não tem o terra ali instalado, assim como ele não tem terra em nenhum dos pontos. Isso é muito comum em casas não só aqui em Curitiba, Paraná, em todo o Brasil, certo? E o que muitas pessoas fazem conectar o terra ao neutro. Só que num dos cursos que eu fiz, o meu professor ele falou que você nunca deve conectar o terra ao neutro, porque eventualmente se houver alguma avaria em algum ponto da casa que o neutro acabe virando uma fase, ou que na rede de distribuição alguém faça alguma alteração, alguma falha humana e o neutro acabe virando fase, você vai receber carga no neutro e você vai receber carga, então você vai primeiro seu aparelho vai queimar, mas se você estiver tomando banho ou coisas do gênero, você estiver utilizando ele, no caso tomando banho, você pode correr um risco de choque elétrico e isso pode te prejudicar. A fita de vedação aqui ele já está instalado, né? Eu resolvi não tirar para não deixar o vídeo muito longo, mas você usa a fita de vedação. Você usa a fita de vedação justamente para evitar que... porque sempre fica uma fissura ou outra e a fita de vedação ela ajuda a reajustar, certo? Essas pequenas fissuras que tem no próprio andamento dos trilhos aqui da rosca, certo? Agora o passo mais importante também, a hora que você vai mexer, você desliga o disjuntor, que tem hoje em dia nos quadros de energia atuais, a pessoa tem um quadro com a distribuição e está tudo certinho lá, a distribuição dos disjuntores e especificando cozinha, banheiro, etc, etc, etc. E lá no quadro do Luiz também tem o chuveiro dele que é separado. Nós vamos desligá-lo. Se você possui uma casa que só tem um disjuntor central, que muita casa antiga tem, que é lá na frente, lá no cavalete, lá no registro, é só o registro central que ele distribui para a casa inteira, sem um quadro de energia interna, você vai precisar desligá-lo. Aqui, se fosse assim, eu teria que desligar, ia ficar escuro, porque nós estamos gravando à noite. Utilizaríamos, obviamente, lanternas ou apetrechos para conseguir gravar o vídeo para vocês. A fiação ela foi desligada através do disjuntor, em paralelo. Você fixa o chuveiro até a base dele.
Não precisa apertar muito, mas também não pode deixar muito frouxo. Você deixa ele no ângulo exato, né, para ele não ficar torto. No caso do, como eu falei para vocês já desde o início do vídeo, eu não vou instalar o neutro porque não é recomendado. Aqui eu estou fazendo um demonstrativo, né, para vocês. Então eu vou pegar e refazer as conexões. Importante você sempre observar se o chuveiro está desligado ou não. Porque é muito comum a pessoa deixar o chuveiro ligado, digo na posição da haste dele, que ele tem uma haste na posição ligada, e manusear ele. Isso pode ativar. Obviamente o sistema do chuveiro é diferente, ele ativa com a água, mas em alguns casos é muito comum também de você acaba prejudicando o seu chuveiro e queimando ele. Sem a utilização deixando ele ligado, na posição ligada. Então, o recomendado, isso vocês podem ler inclusive no próprio manual, nos próprios indicativos que até está na caixa do chuveiro, é você deixar correr água antes de ligá-lo. Certo? Para deixar toda a vazão, ele encher a primeira carga da água, deixar ele fluir antes de você ligar ele e antes de ligar o disjuntor. Para evitar uma possível queima do aparelho. Então, aí ó, deixa ele correr. Vou ligar o disjuntor. Lembrando que ele ali está desligado, mas o disjuntor também. Agora, depois da vazão dele, você liga ele na haste. Água quente, prontinho para um banho. É importante lembrar que agora, depois, como no caso do Luiz ele não tem um neutro aqui para você conectar, eu não conectei ele vai ter que ir atrás de um profissional elétrico, né, para poder regularizar a questão do aterramento da casa dele. E se isso está acontecendo com a sua casa, também indico você a procurar a ajuda de um profissional. Então, pessoal, eu tentei da melhor maneira possível explicar para vocês, para tentar auxiliar, porque tem muitas pessoas que têm medo de energia e compreensível, não tem o conhecimento de como fazer. Então, estou tentando ajudar da melhor maneira possível. Nós da Schmidt Manutenções estamos tentando ajudar vocês e criando esse vínculo, esse canal, justamente para, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar, podem comentar aí no link. Profissionais da área que têm uma opinião divergente da nossa, do nosso ponto de vista, sintam-se à vontade para conversar, entrar em contato conosco, expor a sua opinião. Pessoas também que têm um leve conhecimento ou têm um grande conhecimento, mas que não sejam profissionais da área, que queiram também sanar dúvidas ou mandar um comentário, registrar alguma coisa, ou inclusive corrigir-nos. Nós somos eternos aprendizes, isso é muito importante frisar. Não digo isso só da Schmidt Manutenções, mas como todos os aspectos de todas as pessoas da vida, somos eternos aprendizes, mas estamos aí tentando passar um pouco do nosso conhecimento, pessoal. Obrigado, muito obrigado por quem compartilhou esse vídeo, quem está assistindo, dá um like, apoie o nosso canal, estamos aí.